Muito bem-vindos de volta, nós estamos aqui no Plenai, aliás, muito legal, porque na verdade nós estamos em pleno break, nós estamos aqui com todo o auditório, o pessoal, todos os participantes estão agora aqui tomando o seu café, comendo o seu pãozinho de queijo, mas nós aqui no estúdio Plenai, nós vamos ter uma pessoa muito especial, especial para mim, especial, na verdade, para a sociedade, que é o Jorge Nasser, da Bradesco Seguros, uma pessoa que vai contar um pouco para nós, não é, Jorge? Como que uma empresa importante como a Bradesco Seguros, de repente dá o estalo há mais de 12 anos e abraça uma causa, a longevidade, coisa que nenhuma empresa naquela época estava falando, antenando, muito menos patrocinando. Conta um pouco, Jorge. Bom, primeiro, registrado o prazer de estarmos aqui, participando desse evento, que eu acho que é mais um grande passo nesse sentido de investirmos na longevidade, discutirmos e criarmos ambientes para a discussão da longevidade. A Bradesco Seguros, isso há 13 anos atrás, nós tínhamos já um desafio, que era o desafio de verificar aquilo que era muito caro para a nossa história, principalmente ligado a uma empresa líder de mercado à época, que era a empresa de previdência privada do Bradesco. E nós tínhamos um desafio que era como conversar com esse cliente hoje e conversar com esse cliente no amanhã. E para conversar com o cliente no amanhã, necessariamente nós tínhamos essa visão da longevidade, que se apresentava como um tema novo no Brasil, mas que, acima de tudo, era já um foco de investimento das empresas e ainda incipiente da sociedade. Quando nós iniciamos isso, nós fomos até participar de um fórum em Melbourne, na Austrália, onde nós verificávamos a corrente da qualidade de vida, do investimento, que nós chamamos mais tarde, e você participou ativamente disso, de capitais para a longevidade saudável e qualidade de vida no futuro. E lá surge, então, o Fórum da Longevidade da Bradesco Seguros, onde, já com um olhar de abrir um espaço como esse daqui, que nós estamos muito felizes de ver como repercute isso, um espaço para discussão dessas questões, que não são mais questões do futuro, são questões do presente. Né? Nós não discutimos mais se vamos viver mais. O que se discute é com que qualidade viveremos no futuro. E, a partir disso, nós fomos desenvolvendo, então, uma série de programas que conversaram já com esse Fórum da Longevidade, onde nós criamos o circuito de corrida e caminhada da longevidade, ligado a uma dos capitais, que é a saúde física, né? Depois nós avançamos mais ainda com um portal, que hoje é o Viva Longevidade, onde também discute esse ambiente, e aí uma discussão acadêmica também, com especialistas para cada um dos capitais que nós consideramos muito importantes. Um deles, tivemos o privilégio de ter você conosco, Kalash, que é esse olhar acadêmico, o olhar de como você consegue discutir essas questões, e aí nós trouxemos também Robson Caetano, falando do esporte, desse mundo, de como você também investe fisicamente nisso, na questão relacionada às finanças, com a Marla Luquet, também a Márcia Peltier nos ajudando nessa visão de como você constrói de fato um ambiente para que, mais do que nunca, você tenha pessoas agregando valor nisso, com as suas experiências, com as suas visões. Então, nós, a cada dia, nós colhemos mais do que foi plantado no passado, que é abrir esse espaço para discussão de um tema que envolve a nossa sociedade, envolve a nossa economia e envolve, acima de tudo, o respeito ao ser humano. Então, por isso, eu acho que eventos como esse podem trazer essa discussão numa maneira mais democrática, mais ampla, multifacetada, um tema que, mais do que nunca, é presente na nossa sociedade. E super interessante, Nasser, que ao longo dos anos, e eu acompanhei esse processo, eu fui vendo que foi focando mais, foi trazendo foco mais, foi poder aprofundar nos últimos anos os fóruns Bradesco da longevidade, abraçaram determinados temas. Eu vou até relembrar aqui, há 5 anos atrás, foi como desenvolver uma cultura do cuidado. Eu hoje, na abertura aqui do plenário, falei disso. Depois a gente falou da questão de gênero, como a mulher e o homem envelhecem de forma diferente e a construção social do que é ser mulher, do que é homem, não é só o aspecto biológico hormonal. Depois a gente falou do enfoque amigo do idoso, como construir uma cidade, um entorno, um turismo, um centro de saúde, um hotel, um banco que seja mais amigo do idoso, porque o mundo está envelhecendo.
Depois a gente passou para falar de um tema extremamente relevante, que é a construção da tecnologia, do design, que a gente possa responder à revolução da longevidade através do design, da tecnologia centrada naquele que está utilizando e se beneficia. Finalmente, no ano passado, a gente falou de resiliência, aquela palavra, Jim, que é chave, porque como houve uma transformação com a revolução da longevidade, a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros para ser uma maratona. E nesse processo todo, a Bradesco Seguros, vai aprofundando e vai construindo. Fale um pouco, Nasser, de outra iniciativa que vocês tiveram pioneira, e eu tenho orgulho de ter sido muito envolvido nesse processo, dos prêmios. Isso é muito interessante. Eu acho que tudo que você falou foi o primeiro passo que acho que lá atrás a gente descobriu que ninguém é dono da verdade quando se traz um assunto novo, uma abordagem delicada até dessa relação intergeracional. Então, eu acho que a cada momento nós fomos descobrindo novas oportunidades, a cada momento fomos aprendendo e a partir desse aprendizado também trazendo coisas novas. O prêmio de jornalismo ligado às questões da longevidade foi fundamental para você difundir mais esse conceito e conseguir coletar questões relacionadas também ao profissional que é formador de opinião. E até melhorar o nível do que se fala sobre longevidade. Sem dúvida. Trazendo experiências do exterior, trazendo boas práticas no Brasil. O Brasil, nós fomos descobrindo um manancial enorme de oportunidades de você aprender. Um programa fantástico que também você participou desde o início foi o Porteiro Amigo do Idoso, que nasce em Copacabana após uma pesquisa de verificar como era a vida do idoso, que, diga-se de passagem, Copacabana é o centro, né, da longevidade no Brasil. É um laboratório. Né, sem dúvida, onde você tinha uma visão de, perguntando para esse idoso, qual era a questão que era mais crítica no relacionamento do dia a dia, cotidiano dele. Não se falava em problemas assim da sociedade, problemas relacionados à economia, não, se falava do cotidiano, do dia a dia. E qual era o maior algoz, o inimigo do idoso em Copacabana? Motorista de ônibus e as pedras portuguesas, né? As calçadas que não foram feitas para isso, né? Para imaginar que uma pessoa na sua idade mais avançada vai ter dificuldade de enxergar, de andar, de tropeçar numa pedra mal colocada numa calçada. O motorista de ônibus à época também tinha esse desafio, que eles chamavam inclusive o idoso de 0800, porque ele não pagava, então o idoso não parava. Os ônibus não eram preparados com plataformas para o idoso ou para deficientes mesmo. Não bota no passado não, porque ainda está bem ruim. Eu acho que vai melhorando, a gente percebe isso. E o programa Porteiro Amigo do Idoso foi a partir da descoberta que o porteiro era o melhor amigo do idoso daqueles condomínios, identificado pelo próprio idoso. E aí, numa parceria, à época embrionária em Copacabana, com o Senac nos auxiliando nisso, fomos criando turmas para a formação do porteiro, no sentido de imaginar como deve ser dentro do apartamento desse idoso, verificar como que é a questão de tapete solto, móveis com arestas, faltava alça no banheiro, ou até mesmo o abuso financeiro por parentes até. Então, essas questões foram sendo debatidas, que num primeiro momento nós enfrentamos também a questão relacionada mas os síndicos dos prédios não queriam dispensar os porteiros para fazer esse tipo de curso. E hoje nós já estamos em 5 estados brasileiros. Né? Então, foi um trabalho aqui em Higienópolis, nós temos diversas turmas do Porteiro Amigo do Idoso, onde foi um trabalho de descoberta nesse caminho, de abrir espaço para discussão, tanto nos fóruns, você reconhecer os prêmios ligados ao jornalismo, ligado às questões de reconhecer quem tinha iniciativas e quem tem iniciativas que fazem a diferença na relação com o idoso, até você formar pessoas que também estão no dia a dia dos idosos. Eu acho que a discussão do idoso hoje não é uma discussão de algo distante ou um ser que não faz parte do cotidiano. Pelo contrário, cada vez mais vamos viver, cada vez mais nós precisamos aprender nesse processo. As cidades não estão preparadas para o convívio com pessoas com dificuldade de locomoção, com dificuldade de visão até mesmo. As placas de ruas, e você falava isso várias vezes, não estão preparadas. As cidades,
o ambiente urbano não é preparado para receber essa nova demanda. E ter essa empatia, não é, Nasser, de que somos mais jovens hoje, eu já nem tanto, mas seremos os idosos de amanhã. A melhor coisa que pode nos acontecer é envelhecer. Kalash, uma das coisas que nós falamos, que é o grande desafio, inclusive no mundo empresarial. Hoje, no Bradesco, pela primeira vez na história, nós estamos convivendo com 4 gerações. Sim. Então você tem que ter essa visão desde do millennium, que está fazendo parte do teu dia a dia, a geração X, os baby boomers, e aquele que é o idoso que no passado era a idade da aposentadoria. Né? E a questão que você mesmo fala da origem da palavra, do aposento, colocar no cômodo do fundo da casa, não é mais útil, não precisa mais. Hoje, cada vez mais, nós percebemos as grandes estrelas desse mundo da discussão acadêmica, você pode perceber, tem mais de 60 anos, tem no mínimo 55 anos. Então você consegue trazer esse conhecimento, essa discussão no momento prático, onde as pessoas estão vivendo. Então, Nasser, alguns princípios aqui que são muito importantes. Pioneirismo, ter a visão que a Bradesco Seguros teve de abraçar essa causa, de apostar em determinados projetos. Sai um projeto, Copacabana identifica os amigos, os inimigos, tem intervenções específicas. Eu devo dizer que, nascido do projeto de Copacabana, quando eu ainda era diretor da Organização Mundial da Saúde, a coisa bombou, viralizou. Hoje são 2.000 cidades que estão usando o modelo Copacabana, e eu devo dizer que ainda no Brasil a gente precisa fazer muito esforço, porque o resto do mundo abraçou, estão replicando, e a gente ainda precisa fazer muita coisa. Mas tem 2 aspectos ainda que eu queria chamar a atenção. Os prêmios de jornalismo, mas você falou em conhecimento, se aumentar o conhecimento, os prêmios do Bradesco de pesquisa e o prêmio História de Vida, que é um encanto. Fala um pouquinho deles. Bom, primeiro, o História de Vida é algo que sensibiliza todos nós, né? De você ver a relação de filho com pais, com cuidadores, com pessoas que são ligadas até na sua comunidade, que tem essa visão de realmente olhar, não o idoso, olhar o ser humano, o seu semelhante, o próximo, que cada vez mais a gente percebe isso, a necessidade de você reconhecer iniciativas que inspiram. E eu acho que esse foi a grande descoberta em toda essa jornada nossa da Bradesco Seguros. Foi a possibilidade de inspirar novas iniciativas. Nós, desde o primeiro momento, nós dizíamos, quando se reconhece o prêmio de jornalismo, quando se reconhece os trabalhos acadêmicos, quando se reconhece as experiências de vida, você, em última análise, está inspirando pessoas a terem um olhar diferenciado para essa nova dimensão da sociedade. Então, eu acho que o que nos deixa assim muito orgulhosos, e o orgulho no bom sentido, é de você, num dado momento, ter a dificuldade de buscar, inclusive, o conteúdo para criar pilares dessa plataforma de longevidade, mas logo em seguida você perceber que ela é extremamente colaborativa. E o que nós estamos vendo aqui também tem muito disso. As discussões enriquecem cada vez mais, trazem novos desafios. E na nossa realidade, quando, através desses reconhecimentos, desses prêmios que nós fomos levando ao longo do tempo, você conseguiu realimentar o processo. Nós aprendemos muito com os estudos, e a gente sabe quantos cases você tem que estudar, quantos artigos se estuda para verificar quais são os destaques a serem reconhecidos, e infelizmente reconhece poucos, mas muitos são inspiradores, né? Mas aí é o modelo do prêmio, que tem uma limitação para você reconhecer, mas de qualquer forma, você tem acima de tudo o processo realimentado. O que nos anima a cada dia é saber... De certa forma também, Nasser, isso que está acontecendo aqui no Plenai não deixa de ter uma influência grande daquela semente que começou lá há 13 anos. E assim como eu espero que esse esforço da Plenai se integre, que em vez de correr uma coisa em paralelo, mas que a gente possa criar as conexões, e eu acho que grande parte, a possibilidade de estarem aqui presentes, vocês da Bradesco Seguros, num ambiente criado pelo esforço do Abílio Diniz, da Plenai, essa plataforma que está sendo lançada hoje, é exatamente para somar, não para dividir. E aí,
eu tenho uma pergunta, porque eu acho que muita gente que nos vê, que nos ouve, deve ficar um pouco assim pensando, mas vocês estão falando Bradesco Seguros, mas isso é um valor que está abraçado pela corporação, isso é para Bradesco. Muita gente que nos ouve, quando fala Bradesco, não pensa necessariamente em Bradesco Seguros, mas sim de uma das empresas que mais bem-sucedidas e uma empresa que tem um valor muito grande, que é esse valor de custo de vida, em que se valoriza a prata da casa, em que se promove a prata da casa, em que teve um diretor do board, uma pessoa já nonagenária, que continua ativa, atuante. Podia compartilhar? Olha, eu acho que você falou na iniciativa do Abílio e nós só podemos aplaudir, né? Porque é uma iniciativa de quem é o exemplo da longevidade, quem transformou a sua vida, quem conseguiu olhar mais à frente e a partir daí vira também um exemplo inspirador para todos nós. Na história do Bradesco, e eu acho que o Bradesco é uma história que tem, desde a sua fundação, essa ligação da inclusão. Poucos sabem que em 1943, em Marília, quando o senhor Amador Aguiar, na fundação do Bradesco, durante a Segunda Guerra, abre as portas do banco e diz o seguinte: nós reconsideramos aquele que cria seus filhos aqui, aquele que trabalha aqui, aquele que produz e acredita nesse país, são brasileiros como todos nós. Portanto, estão abertas as portas para abrirem contas e transacionarem com o Bradesco japoneses, italianos e alemães, no meio da Segunda Guerra Mundial. Sim. Logo em seguida, 10 anos depois, começa a Fundação Bradesco, onde hoje são mais de 100 mil alunos, 42 unidades para a inclusão da educação dentro do processo de formação de uma sociedade. E, mais do que isso, na figura do seu Brandão também, que também sempre teve essa visão, e lá atrás, quando o nosso presidente do conselho hoje, o senhor Luiz Carlos Trabuco, começa também com o fórum, enquanto presidente da seguradora, da Bradesco Seguros, tinha essa visão de realmente reconhecer e dar continuidade àquilo que está no DNA do Bradesco. Está no DNA, passando da fundação em Marília até hoje, nas empresas que fazem parte do grupo. Então, eu acho que tudo é um círculo que traz para o mesmo ponto. É você devolver para a sociedade aquilo que a sociedade deposita em você. Somos uma instituição que estamos presentes em 100% dos municípios brasileiros e sabemos das necessidades de cada comunidade. E, portanto, uma das necessidades que merece estar no centro das nossas atenções é o cuidado com o longevo, é o cuidado com as pessoas que estão indo para essa barreira que até então era impensável, há pouco tempo atrás, há 30, 40 anos atrás. Isso é muito importante, Nancy, porque as palavras me comovem, mas as ações, elas duram. Elas é que criam as sementes e depois vão se replicando. E por isso que eu queria trazer a importância do Bradesco como um todo, com esses valores que a gente tão bem conhece. Foi imensamente prazeroso estar com você, meu grande amigo, Nasser, e continuaremos sempre. Muito obrigado por Sem ter dúvida. Obrigado, esse Kalash, mais uma nosso. vez. E deixar claro aqui que nós estamos à disposição e esse projeto aqui nós pretendemos estar cada vez mais próximos, porque é através dessas iniciativas que a gente continua essa jornada. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos.